Olá, caros campuseiros. Aqui quem fala é Renato Paiotti. É um prazer estar novamente aqui na Campus, lógico, digital. Esperamos em breve estar todo mundo presencialmente, dormindo pelo chão das mesas e de todas as nossas oficinas que costumávamos fazer em todas as edições. E eu tenho aqui uma missão de falar sobre cobots em 25 minutos. Espero atender às expectativas de todos e colocar aí um pouco desse entendimento. Tem os QR Codes, vou apresentar aqui uma tela, e aí tem os links que vocês podem acessar para mais detalhes, tá? Então eu vou compartilhar aqui minha tela, permitir, muito bem. É possível colocar minha tela, pessoal? Muito bem. Bem, antes de mais nada, meu nome é Renato Paiotti, eu faço parte do Instituto Newton Sebraga, que é um grupo de engenheiros e professores que tem, desde o milênio passado, a obrigação de ensinar eletrônica, mecatrônica e tecnologia. E também sou um dos engenheiros evangelizadores da Mouser Electronics, que é uma das maiores empresas que fornece componente do mundo, que tem a sede lá em Texas, e ela tem engenheiros no mundo para colocar ou imaginar o que pode ser futuro. Assim, ela pode vender os componentes que serão mais utilizados no futuro. E quando a ABB e a KUKA lançaram a ideia de cobots, ela reuniu engenheiros do mundo inteiro para discutir esse assunto. E tivemos alguns pontos positivos e negativos sobre essa tecnologia. Então é o que eu pretendo trazer para vocês e apresentar o que é cobot, tá? Então eu vou avançar aqui a tela. E o que é um cobot? O cobot é um robô colaborativo. Para quem já teve a oportunidade de ver dentro de uma fábrica, os robôs ou os braços mecânicos que constroem carros, eles são fechados em gaiolas para que seres humanos não possam entrar. Afinal de contas, uma paulada de um braço robótico é fatal. Então, existe uma gaiola, os sensores travam quando uma pessoa entra e todo o sistema de produção para por causa daquele acesso. É uma questão de segurança. Esses robôs têm uma potência enorme e têm uma velocidade maior do que qualquer outro robô que a gente pode ver ou brincar dentro de casa, por exemplo. O cobot, por sua vez, eles são pequenos, eles têm a intenção de colaborar com os seres humanos, e como existe essa a proximidade entre seres humanos e máquinas, o cobot ele precisa ser lento, ele precisa ter uma quantidade enorme de sensores. Vocês estão vendo aí na tela, nós temos o Grant Mahara, que infelizmente veio a falecer o ano passado, com um robô da KUKA, um braço robótico. Se vocês observarem, o engenheiro ele está segurando e colocando uma prateleira, ou seja, ele está ensinando ao braço robótico o que deve ser feito. E aí que entra uma das grandes vantagens do cobot. É você ensinar não pela programação, como acontece nas fábricas, mas sim você guiar o braço e falar para ele, olha, é aqui que você tem que parar nesse exato momento. Então você pode fazer a programação de um robô simplesmente pegando na mão dele, entre aspas, e conduzi-lo para fazer a forma correta. No lado esquerdo, nós temos aí um projeto que foi utilizado e pretende ser utilizado pela NASA, onde esse robô com inteligência artificial, que tem uma conexão com a Terra, possam ajudar os astronautas, tanto na missão interna da nave, como na parte externa. Tipo Star Wars com R2-D2, que fica ajudando a consertar e dar ideias, né? Andando aqui um pouquinho, e aqui nós temos dois grandes fabricantes. À esquerda nós temos o ABB, que fabrica essa aí, a Yumi, e do lado direito nós temos um robô, que é o da KUKA, que é o mesmo que a gente pôde ver na tela anterior, ele está sobre um carrinho. Qualquer um deles pode estar acoplado em qualquer outro lugar. Então, o que acontece? Eu vou deixar aqui um exemplo. O robô da KUKA, por exemplo, ele tem uma caixa com diversos componentes e ele pode ir à prateleira, colocar ou pegar itens. Então, é como se fosse aquela pessoa que pega as encomendas ou coloca as encomendas numa prateleira, tá? É interessante vocês darem uma olhada dentro do YouTube, procurar por Yumi, porque existem vários exemplos dela fazendo avião de papel ou montando celular. Se vocês observarem, os braços, tanto na parte superior como na inferior, essa parte branca, ela existem vários sensores para detectar movimento e calor de todos os lados, tá? Então, eu vou fazer um exercício aqui rápido com vocês. Nós
para entendermos um pouco o que é um cobot, nós vamos montar um. Nada mais que trazer o Wall-E, né? Quem não assistiu deve assistir, porque quem ama robótica é obrigatório assistir essa animação da Disney. E aqui que tem um cobot. Primeira coisa, energia. Nós precisamos extrair energia de algum lugar, seja de baterias, seja de fios. Então, todo cobot ou está ligado na tomada ou precisa ser autônomo. Um cobot, para poder interagir com os seres humanos e com o ambiente, precisa ter uma série de câmeras, e não são câmeras essa que a gente costuma ver nos nossos celulares, não. São câmeras especiais que veem distância, veem temperatura, veem massa, veem movimento. Então, é um conjunto de câmeras que nós chamamos LiDAR, tá? Então, vale a pena, se você está interessado nesse assunto, procure LiDAR. Vamos falar de sensores extras que não estão envolvidos com a visão, mas sim sensores de temperatura, sensores de umidade, tudo para que essas informações possam cair no sistema e esse sistema ser altamente gerenciável. E se temos tanta informação assim, nós precisamos de muito processamento. Hoje, podemos falar que todo o processamento é feito nas nuvens, mas está vindo uma nova sequência, uma nova tecnologia, um novo parâmetro de inteligência artificial que a gente chama de computação na borda, Edge Computing, onde a gente também joga para o robô que está na ponta a capacidade de pensar e tomar decisões. Finalmente, nós temos que armazenar essas informações. HDs, SSDs, nas nuvens, então fica aí um problema sério, já que a gente coleta tantos dados, aonde a gente tem que armazenar essas informações. Então eu faço uma pergunta para você, e você que está fazendo faculdade agora, precisa fazer TCC, tá vendo essas 5 bolinhas aí em volta? Pega o seu grupo e coloca cada um do seu grupo a estudar cada um desses itens. Aí sim vocês podem pelo menos começar a produzir um cobot, um robô que possa auxiliar você na sua produção, tá? Mas eu faço outra pergunta para vocês. O que difere esse cobot disto aqui? Um carro autônomo do Google. Ele tem bateria, ele tem uma câmera em cima do teto, vocês têm um LiDAR, ele tem sensores para tudo quanto é lado, sendo que tem sensores dentro do carro para saber se o motorista está lá, se o motorista está acordado. Ele tem uma série de processamentos, ele tem conexão e ele tem armazenamento. E ele é obrigado a corrigir todas essas informações instantaneamente, tá? Mas como é que ele guarda isso? Como é que ele processa isso? E aí, a gente vê, ok, o pessoal está me falando assim, a retransmissão das 15 às 15h35, ok. Eu já agradeço vocês, pessoal aqui da Campus Party, que está me mandando uma mensagem. Vamos entender um pouco como é que funciona a inteligência artificial. Para quem não trabalha com programação, o banco de dados é representado sempre com esse tonelzinho, né? E quem já trabalha com programação sabe como é difícil armazenar informações num banco de dados. São textos e mais textos para que essas informações sejam buscadas de uma forma rápida e ela tem que ser bem estruturada. Isso a gente fala de texto. Mas como é que a gente pode falar de imagens? Uma inteligência artificial entender imagens. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o nosso Wall-E, ao invés de catar sucata, ele tem a obrigação de dar alimentos para os gatinhos de rua. Então, imagina que o nosso querido robô encontre um gato e ele tem que descobrir que isso é um gato e automaticamente dar comida para ele. O que uma inteligência artificial faz? Ela tem que, através de todos os dados coletados, seja de imagem, profundidade, de ultrassom, de distância, de temperatura, reconhecer que isso é um gato e ela mais ou menos traça um perfil daquilo que seja um gato. E aí ele sai andando pela rua, vê um gatinho, põe um pouco de comida. Aí eu faço uma pergunta, o que nosso cobot irá fazer se encontrar o Funko Pop do Batman? Ele, logicamente, irá dar comida para ele. E o que nós temos que fazer? Chegar para o cobot e falar, meu amigo, presta atenção, toda vez que você vê um Funko Pop do Batman, não dê comida. Por quê? Observe, ele tem mãozinha, ele tem capinha, e aí o nosso cobot, a nossa inteligência artificial, irá aprender o que é gato e o que parece ser gato e não é gato. Eu tô aqui olhando o horário, tá, pessoal? A Intel tem uma proposta bem inteligente, eu vou explanar de uma forma bem básica, não vou entrar em fórmulas matemáticas agora,
Mas cada um desse, parece um pendrive, mas cada pendrive desse, que é uma conexão USB, eles podem trabalhar juntos e dentro de cada um dele tem um microprograma que vai trabalhar determinadas imagens, não são todas. Ele vai trabalhar como se fosse um neurônio. E esse neurônio, ele recebe a informação, verifica, isso é meu, eu vou processar. Isso aqui não é meu, nem perde tempo de processar. Então vamos imaginar o seguinte, nós temos 3 neurônios no nosso cobot, e ele tem lá um neurônio para o cachorro, um para o gato e um para o rato. Vamos aumentar um pouco a nossa inteligência artificial, e eu vou criar mais neurônios onde coloca imagens do que é gato, imagens de coisas que parecem ser gatos, mas não são, e podemos criar um neurônio a mais aí para definir tipos de raça através de pelagem ou coisa e tal. E aí, colocamos nosso robô para andar, o nosso primeiro neurônio encontra um bicho, e dentro desse pequeno pendrive ele tem todos os formatos. Ele reconhece que é um gato, e ele manda diretamente para o neurônio gato, ele dispensa o neurônio cachorro e o neurônio rato. Feito isso, ele reconheceu que é o gato, ele pega algumas informações e diversifica. É gato? Realmente é gato. Então vamos mandar para um outro neurônio pensar aquilo que é um gato, tá? Então isso não é muito diferente o que acontece quando nós somos crianças. Nós, quando aprendemos a reconhecer formas, a gente acaba cometendo alguns erros, e esses erros a gente vai aprendendo com o tempo. É natural para uma criança pequena, que, por exemplo, só tenha conhecido elefantes, nunca tenha visto um hipopótamo, por exemplo, ao se deparar com um hipopótamo, ele fala, olha, um elefante. Talvez ela até reconheça que não tenha tromba, mas ela faz uma associação. Então, a inteligência artificial trabalha dessa forma. Ela trabalha com uma quantidade alta de probabilidades e uma quantidade baixa de não probabilidades. Então, quanto mais ela acerta, ela armazena na memória, que é correto, e quando ela erra, ela também armazena aquilo que é erro. É perfeito? Não, ainda não. A inteligência artificial que nós temos até hoje, vamos falar de Watson, da IBM, nós vamos falar do próprio Google, que tem lá a sua inteligência artificial, Facebook, ele comete erros, tá? Mas está cada vez melhor. Isso ninguém há de negar, o Facebook puxa sua foto e sabe que é você, tá ok? Agora, vamos a um principal problema que nós, engenheiros, acabamos discutindo e levou muito a sério esse assunto. O primeiro dele foi o problema da área acadêmica. Por quê? Imagina um cobote. Um cobote é aquele ajudante que todo mundo queria ter numa oficina. Vamos supor que eu monte móveis e eu tenho um ajudante que me segura a madeira enquanto eu aperto, ou ele vai buscar os itens. Aí eu faço uma pergunta. Esse cobote, tudo bem que é caro hoje, mas ele vai se tornar barato. Esse cobote, por exemplo, não poderia substituir o trabalho do aprendiz, o trabalho do estagiário? E aí nós, engenheiros lá, ficamos discutindo. Realmente, a partir de agora, para muitos profissionais, ter um cobote é muito melhor, porque ele trabalha 24 horas por dia, não tem redes sociais, né? Então, isso é um problema sério que nós temos que pensar. É um ponto negativo? Isso que eu quero levar vocês para pensar. Um cobot, ele armazena as informações que ele recebe, você ensina, por exemplo, ele a montar móveis, as informações dele podem ficar armazenadas no cobot ou podem ser mandadas para as nuvens. Imagina uma empresa que detém todo o conhecimento de fabricação de qualquer coisa. Logo, logo, ele não precisará nem do atendente, nem do aprendiz. Ele automaticamente poderá substituir o próprio proprietário, o próprio engenheiro, o próprio fabricante. Se vocês verem a Yumi montar, quando você tem um robô comum hoje em dia, que a gente chama de pick and place, por exemplo, que monta uma placa de circuito impresso, os componentes têm que estar no lugar certo para serem colocados no lugar certo na placa. A Yumi, por exemplo, você pode pegar todos os componentes, misturar numa caixa e entregar para ela e falar, monta o celular. Ela irá pegar cada uma das peças, irá girar em frente à sua câmera, irá reconhecer aquele componente ou peça e irá colocar no lugar que ela aprendeu a colocar. Então, nós estamos num passo além daquilo que estamos acostumados em termos de produção. A produção era em massa. Agora, quando a produção é específica, os robôs ou as máquinas que produzem em série industrial já não são tão úteis assim. E entra agora justamente esses
cobots. Mas vamos falar um pouco da história. Será que é tão pessimista assim? Vamos colocar aqui na tela, só um minutinho. Ok, internet caiu aqui, tudo bem, vocês continuam me vendo? Perfeito. Então é o seguinte, em Boston, logo na virada do século XVIII para o XIX, vários homens foram fazer um abaixo-assinado. Eles estavam preocupados que as mulheres, havia um projeto de lei que as mulheres iriam entrar no mercado de trabalho. A mesma forma que hoje nós falamos que o cobot irá entrar no mercado de trabalho, nós temos, naquela época, que as mulheres deveriam trabalhar. Isso antes da Primeira Guerra Mundial. As mulheres fizeram grande força de trabalho na Segunda Guerra Mundial, tanto na Primeira como na Segunda. Aí os homens começaram a fazer abaixo-assinado, onde já se viu, vamos perder os empregos. E não é o caso. Hoje, homens e mulheres trabalham, ainda há diferença salarial, infelizmente, mas trabalhamos juntos. E não há de duvidar que os robôs também irão trabalhar junto conosco. Temos aí filme Inteligência Artificial, nós temos diversos outros itens que podem ser, dar de exemplos para nós. Um outro exemplo que eu costumo dar, tem o desenho do Papaléguas. Quando o Papaléguas foi lançado, foi desenhado pela Warner Bros., o pessoal usava a buzina de um Fusca para fazer o barulho do Papaléguas. O sindicato dos atores de Hollywood pararam em frente ao Warner, fizeram uma greve achando um absurdo, onde já se viu usar um desenho animado que não precisa de um dublador. É bizarro, mas toda vez que uma nova tecnologia, uma nova tendência surge, todos nós temos que olhar para o passado, ver o que aconteceu e temos que trabalhar com eles. O que é importante a gente ver, e aí é importante a gente mudar, se você está fazendo faculdade agora, normalmente a faculdade pede para que você faça um estágio, senão você não tira diploma, tá? Só que, se esses cobots daqui a alguns anos estarem dentro de qualquer área produtiva, ele irá substituir um estagiário. Qual seria a vantagem de ter um estagiário? Nenhuma. Então, está na hora das universidades, vendo esse problema aparecer, os cobots estão ficando cada vez mais baratos, a ABB cada vez faz uma Yumi melhor, a Kuka cada vez melhor nas suas máquinas, para que possa, infelizmente, substituir o ajudante, o estagiário. Então, as universidades precisam ter a série de estágio dentro das universidades, tá ok? Faltam 10 minutos aqui para mim, dá tempo de continuar. Então, quando você usa tanto um carro autônomo como um cobot, você precisa se preocupar pelo primeiro item. Alguém precisa ensinar esse robô. Hoje, nós programamos digitando linhas de código, sem C#, ou vai em Assembly, ou o que desejar. Mas, com essas máquinas, você pega na mão deles e fala, gravando, e você começa a movimentar as mãos do cobot e vai falando, aqui você pega, aqui você tira, você pega as peças que têm que ser inseridas e coloca na frente dele, ele vai fotografar, ele vai analisar e você vai falar, é isso que acontece. Quando você dá roda para esses robôs, imagine o seguinte cenário, você tem um robô que é ajudante, e você fala para ele, olha, eu vou dormir agora, e você vai simplesmente aqui na minha fábrica, você vai aparafusar todas as estantes. Afinal de contas, você o ensinou a parafusar as estantes. Mas vamos supor que durante a madrugada ele está apertando o parafuso e acaba o parafuso. E ele aprende que você deve ligar, ou seja, o cobot deve ligar para você e falar assim, olha, não estou achando o parafuso. E aí você vai ensinar a partir de agora, simplesmente o cobot ir até o almoxerifado, analisar aquele parafuso que está faltando, ele ir lá no estoque, porque ele vai aprender isso e vai pegar o parafuso que você tanto precisa e colocar na estante que você quer. Vamos supor que nesse meio termo um gato entre no meio do negócio. O cobot, como ele tem a regra básica, ele simplesmente vai travar e vai falar assim, olha, tem algo estranho aqui. Então, você vai automaticamente trancar o cobot e vai falar, olha, isso aqui é um gato. Deixa ele passar, faz um barulho e automaticamente você vai e continua o seu trabalho. Então, essa é a sua função do cobot de ajudar você ou ajudar qualquer fabricante que seja de pequenas quantidades ou de uma variedade de operações que as máquinas atuais não fariam devido à limitação para trabalhar com vocês.
Esse é o Cobot, eu espero ter ajudado a você, infelizmente o tempo é curto, mas eu vou compartilhar, eu só vou pedir para vocês, deixa eu bloquear aqui, eu só vou pedir para vocês procurarem a gente no Instituto Newton Sebraga, é newtonsebraga.com.br, nós lá temos uma sequência de artigos que ensinam a trabalhar com cobots, desde a robótica básica até a inteligência artificial, assim como na Mauser também, juntos incentivando a inovação, no site da Mauser tem, que este mês estão falando sobre inteligência artificial e no mês que vem vão falar sobre fusão de sensores. Os sensores estão passando para os cobots, juntando numa única cápsula todos os sensores possíveis, principalmente para carro autônomo. Bem, eu agradeço a todos e deixo aqui, qualquer coisa, é só me procurar nas redes sociais, que eu teria o prazer de responder a qualquer pergunta, não só eu, mas como todos os engenheiros do Instituto Newton Sebraga também. Obrigado a todos.